Já ouviu falar no else if? Não? Então me acompanhe nesse vídeo para você conhecer essa duplinha. Olá, internautas, tudo bem? Sou a professora Fernanda, estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre a nossa duplinha dinâmica, else if. E vocês, contem aí, comentem aí, estão gostando de programar? Conta suas experiências. E bora acompanhar esse vídeo e conhecer mais um comando. Vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura condicional if, porque todas começam no if, else if. Chamamos de estrutura de decisão encadeada quando uma estrutura de decisão ela está localizada dentro do lado falso da outra. Esse tipo de estrutura ela também é conhecida como seleção aninhada ou seleção encaixada. Bom, não importa, né? Qualquer que seja aí o termo para identificar a estrutura, o importante é que esse formato, como uma estrutura de seleção dentro da outra, permita fazer a escolha de apenas ou uma opção entre várias possíveis. O que a gente está querendo exatamente dizer com isso? Percebe aqui no fluxograma, você tem ali o start, que é o início, e logo em seguida você tem as condições, que são os losangos, tá? Então você percebe que você tem a condição 1. Caso a condição 1 seja verdade, ela vai, no true, verdade, ela vai executar ali uma instrução logo abaixo. E depois de executada essa instrução aqui logo abaixo, ela vem para o fim da estrutura. Agora, caso essa primeira condição ela seja falsa, aqui, ó, ela vai testar uma segunda condição. Então, o que ele estava querendo dizer naquele texto? Que a condição seguinte, ela só vai ser acionada caso a anterior seja falso. Essa é a combinação do else if. Lembra que nós falamos no vídeo anterior? O else, ele não carrega condição. Quem carrega condição é sempre o if, entende? E o else é o quê? Ele sempre é acionado quando a condição anterior a ele for negada. Então, aqui, por exemplo, a condição 1, ela é falsa, então a gente aciona a 2, ó, falso ao caminho, acionamos a 2. Acionar a 2 significa testar, porque é um else e o if é quem carrega a condição, e essa condição 2 vai ser testada. Caso essa condição 2 ela seja falsa também, aí ela vai acionar uma outra condição. Ah, mas e se a condição 2 for verdade? Então, aí você segue a setinha, ela é verdade, executa as instruções, os comandos, e daqui ela parte para o fim. A gente percebe que nós temos aqui 3 losangos, tá bom? Dentre essas 3 possibilidades, apenas uma pode ser verdadeira ou pode ser executada. Caso nenhuma delas seja aqui no nosso fluxograma, ela cai no falso e aciona ali uma última instrução ou um último elemento que depois de ser executado vai para o fim. Agora vamos aplicar esse fluxograma na prática dentro ali de uma linguagem de programação que nós vamos estar vendo, que será a linguagem C++. Bora lá. Abra o navegador de vocês e vamos pesquisar ali a ferramenta que nós estamos usando, que é o GDB, C++ GDB Online, tá? Então você coloca aqui na busca, já vai estar logo aqui no início. Se você já está aí acompanhando os vídeos anteriores, já vai estar ali fácil para você. E você que não está, faça a busca que também vai achar facilmente, tá? Te expande aqui a tela. Não me esqueça que lá no canto superior direito, para você selecionar o tipo de linguagem, no caso aqui nós estamos utilizando a C++, tá bom? E aí aqui dentro nós vamos estar utilizando esse editor para estar executando o nosso programa. Vamos ao exemplo. Criamos aqui uma variável do tipo float, tá? Chamamos de sal. Fizemos a entrada de dados pedindo para o usuário digitar um valor de salário, então ela vai armazenar um salário. Então na linha 18 nós estamos ali fazendo a entrada de dados nessa variável sal. E na linha 20 até a linha 31 é onde está o nosso if, else if, que seria a nossa estrutura condicional encadeada. Sempre vai começar com o if. Primeira condição é sempre o if, que é onde ela abre. Vamos verificar se, e aí ele verifica se aquele valor de salário é menor ou igual a 2.000 na linha 20. Se for, ele vai exibir a categoria D, vai dizer o valor de salário e vai concatenar o valor ali exatamente do salário que está na variável sal. Agora, se não for, olha lá, else if 23, se não for, ele vai ver se esse salário é menor ou igual a 3.000. Por quê? Ele já sabe que o salário não é menor ou igual a 2.000, então ele só pode ser maior que 2.000. Então a gente agora vai afundar, vamos ver se ele vai até menor ou igual a 3.000. Se isso for verdade, ele vai exibir a categoria C,
e vai exibir ali o valor de salário exatamente. Agora, olha só, presta atenção. Muitos alunos poderiam vir aqui e falar assim, eu vou fazer aqui o intervalo, eu tenho que ver se o salário, tá, é maior, se o SAL é maior que 2.000 e se o SAL é menor ou igual a 3.000. E o que acontece? Isso aqui não está errado, mas ele é desnecessário. Por quê? Em cima, no if anterior, na linha 20, eu já verifiquei se ele é menor ou igual a 2.000. Então, se foi falso, se essa condição de cima foi falsa, então ela só pode ser maior que 2.000. E aí eu vou ver, então, se ele vai até menor ou igual a 3.000. Então, fica desnecessário você verificar se aquele salário é maior que 2.000 e menor ou igual a 3.000. Então, você pode fazer da maneira que eu tinha deixado, apenas a verificação do menor ou igual a 3.000, porque eu já vou afunilando. Percebe, ó? Depois, na linha 26, se essa for falsa, se o salário não for, né? For falso, não é menor ou igual a 3.000, então a gente vai verificar se ele é menor ou igual a 5.000, porque eu já estou compreendendo aqui na faixa de maior que 3.000, e aí vai ver se ele vai até os 5.000. Aí, se ele for, é a categoria B. Se também não for, se for tudo falso, ele vai cair na categoria A, quer dizer, é maior que 5.000, então já é categoria A, não importa o valor, e ele exibe o valor de salário. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse encadeamento, ele facilita também na hora da gente escrever as condições, porque ela já vai afunilando, certo? Não é que ficaria errado se você quiser escrever os intervalos na linha 23 e, no caso, na linha 26, mas ela fica extremamente desnecessária, não precisa. Você conhecendo a estrutura, entendendo o conceito, não precisa fazer dessa maneira, tá? E relembrando, quando uma das condições ela é verdadeira, o que acontece? Ela executa aquele comando e ele sai de toda a estrutura, né? Então ele executou. Vamos supor que o salário seja 2.500. Então ele vai verificar. 2.500 é menor ou igual a 2.000? Não, não é. Então ele pula, ele encontra um else. Opa, negou o anterior. Deixa eu verificar esse if aqui, dessa maneira que ele se comporta. 2.500 é menor ou igual a 3.000? Sim, verdade. Então ele vai exibir categoria C, o valor de salário 2.500, e quando ele sai, ele encontra com outro else. Aí o else é o seguinte, a anterior foi negada? Não, foi verdadeira, ele pula. Outro else, não, a anterior foi negada? Não, então ele pula. E aí ele vai até encontrar a finalização desse bloco todo de condição. Deu para vocês entenderem? Vamos fazer um exercício conosco? Vamos testar um exercício aí? Qual é o nosso exercício desafio? Você vai montar um programa onde você vai verificar se 3 lados formam um triângulo. Caso eles formem, eu quero que você verifique qual tipo do triângulo, se ele é equilátero, se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Então perceba, a verificação de qual tipo tem que estar dentro da verificação se realmente esses 3 lados formam um triângulo. Agora, pesquisa aí no Google aí qual que é o cálculo aí para verificar se um lado forma triângulo ou não, e verifique aí também como é que você analisa se um triângulo é equilátero, se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Pesquisa, faça e daqui a pausa o vídeo e depois você continua para a gente fazer aí a solução juntos. E aí, pessoal, já terminaram? Eu tô terminando meu cafezinho aqui, ó. Bora fazer a correção juntos? Então vamos lá. Olha só, criei aqui 3 variáveis, né, para fazer análise dos lados, para ver se forma um triângulo, que é o que o exercício estava pedindo. Linha 17 e 18, fiz a entrada de dados, tá? Então, a linha 18, no comando CIN, entrei com o valor no L1, L2, L3. E começo a estrutura condicional. Olha só, eu usei as duas aqui, né? As duas que nós vimos num vídeo anterior, que é o if e o else, que é aqui, ó, 20 e 30, linha 20 e 30. E aqui dentro, da 22 até a 27, ó, todo esse bloco, estrutura que nós vimos hoje de if, else, if. Tá bom? Mas vamos entender isso daqui, então. Na linha 20, eu fiz a primeira condição, que era para verificar se cada lado está dentro da condicional de formar um triângulo. Então, vocês devem ter pesquisado aí na internet, hein? Acharam aí? Então, qual que é a regra? Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Só que eu não tenho apenas um lado, eu tenho 3. Então, eu tenho que verificar os 3.
eu chamei aqui de L1, L2, L3. Então, eu verifiquei se o L1 é menor que o L2 mais o L3. Porém, eu tenho que verificar o L2 em relação ao L1 mais o L3. E tenho que verificar o terceiro, que é o L3, em relação ao L1 mais o L2. E percebe que eu vou concatenar aqui essas condições com o E lógico, tá bom? E não com o OU. Se você aí na sua casa colocou o OU, tá errado. Por quê? Quando você coloca o OU, se um tiver correto, e os outros dois não, ele diz que é um triângulo e não é. Eu preciso verificar os três lados. A verificação de cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá bom? Então, é o E aí para vocês. Feito isso, se essa condição toda for verdade, aí você entra nessa condição e aqui dentro a gente tem um outro bloco de estrutura condicional encadeada, que começa com o if verificando se. Então, isso é verdade? É. Verificou os três lados? Sim. Tá dentro da regra? Sim. Então, vamos ver. Na linha 22, se o L1 é igual ao L2 e o L2 é igual ao L3, significa que você tem os três lados iguais. Você deve ter pesquisado aí também qual a regra para os tipos de triângulo, né? E aí você tem a mensagem de triângulo equilátero. Agora, se eles não são todos iguais, ó, else if, vamos verificar se tem pelo menos dois. Então, percebe, a gente já afunilou, porque a gente já sabe que eu não tenho os três lados iguais. Então, a gente vai ver se a gente tem pelo menos dois, porque três nós não temos. Se tivéssemos, já estaria dito ali triângulo equilátero e já tínhamos saído dessa estrutura encadeada. Então, na linha 24, else if, vamos verificar se pelo menos dois lados são iguais. Aí eu verifiquei o L1 em relação ao L2, ou o L2 em relação ao L3, ou o L3 em relação ao L1. Percebe que nessa condição do isósceles eu posso usar o ou, porque estando satisfeito, uma da condição estando satisfeita já tá valendo, é isósceles, tá bom? E aí, se uma for satisfeita, verdade, isósceles. Agora, se nenhuma delas, né, não tem, nem dois lados são iguais, ele já cai direto no else e só pode ser o escaleno, que são os três diferentes. Ele não tem três iguais nem dois, significa que ele tem os três lados diferentes, escaleno, tá? Percebe que na linha 30 eu coloquei um else, porém esse else ele tá linkado com o if da linha 20. Ó, if, else. Quer dizer, ele só vai entrar nesse else aqui se esse if da 20 for falso. Quer dizer, se a verificação dos lados do triângulo não for verdadeira, ele pula todo esse trecho, esse bloco e vem direto para o else e diz, ó, brincadeira não dá, não forma triângulo, tá? Vamos executar aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2, 3, que eu sei que não forma triângulo, ó. Não forma triângulo. Por quê? Porque um dos lados ele não é menor que a soma dos outros dois. No caso, o 3, né? Olhando aqui, o número 3, que é o terceiro lado, ele não é menor do que 3, ele é igual. Então, não vai formar triângulo, tá? Mas aí, se a gente colocar pelo menos dois lados iguais, ó, triângulo isósceles, teste de 2, 2, 3. E se a gente colocar 3 diferente, 2, 3 e 4, porque aí 2, 3 e 4 forma triângulo escaleno, tá bom? Fiz aí o teste com vocês. Espero que vocês tenham acertado, conseguido, e que vocês não conseguiram, façam a correção aqui né, dentro desse vídeo, dá para vocês verem a correção. Entenderam aí o conjuntinho do else if? Espero que sim. Espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Vocês podem, a partir de agora, pegar outros exercícios e ficar treinando com a ideia online que está aí disponível para vocês. Tá bom? Como eu sempre digo, aprende a programar quem treina, treina e treina. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas como você que está aí aprendendo a programar. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque a gente está sempre fazendo novos vídeos. Até mais, pessoal!